Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, já estamos de volta para mais uma semana de muita informação aqui no Mundial Telenotícias. Acompanhe conosco. O Papa Francisco chegou ao Canadá para uma peregrinação penitencial. Ele vai pedir perdão aos sobreviventes indígenas de abusos cometidos em internatos administrados pela Igreja Católica. A agenda do pontífice começou logo após descer do avião. No aeroporto, o argentino de 85 anos foi recebido pelo primeiro-ministro Justin Trudeau e pela Inuit Mary Simon, representante da Rainha Elizabeth II. Na segunda-feira, Francisco deve se reunir com membros dos povos indígenas na província de Alberta, onde são esperadas até 15 mil pessoas. Alberta foi a província com o maior número de internatos, subsidiados pelo Estado, mas administrados principalmente pela Igreja Católica. Cerca de 150 mil crianças de origens indígenas foram matriculadas desde o final do século XIX até a década de 1990, em 139 escolas residenciais, onde passaram meses ou anos isoladas de suas famílias, idioma e cultura. Muitos foram abusados física e sexualmente por diretores e professores e até 6 mil morreram de doenças, desnutrição ou negligência. O Canadá está lentamente abrindo os olhos para esse passado descrito como genocídio cultural por uma Comissão Nacional de Investigação. Francisco, o segundo Papa a visitar o país, fez questão de destacar o caráter penitencial da visita, dedicada principalmente às populações indígenas ameríndias, que hoje representam 5% dos habitantes do Canadá. Dupradi Murmu, primeira mulher de uma comunidade tribal eleita presidente da Índia, tomou posse nesta segunda-feira. Droupadi Murmu pertence à tribo Santal e obteve o apoio de mais da metade dos legisladores. Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo na Índia e foi eleita com o apoio do primeiro-ministro Narendra Modi, líder do partido do qual ela faz parte. Nascida no distrito de Mayurbhanj, no estado de Odisha, começou a carreira como professora antes de ingressar na política. Ela ocupou cargos ministeriais no governo estadual e foi governadora da província de Jharkhand. O cargo de presidente é em grande parte cerimonial e a eleição de Murmu deve fazer uma diferença prática para a comunidade tribal. O governo das Filipinas revelou nesta segunda-feira um plano econômico para tentar conter a crise no país. O presidente Ferdinand Marcos Júnior, que assumiu o cargo no fim de junho, fez o seu primeiro discurso de Estado da nação. Em seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação, Marcos Júnior ofereceu uma lista de metas que vão desde levar as crianças de volta às salas de aula, aliviar o fardo da dívida dos agricultores e expandir o acesso à internet. Intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds to help navigate us to this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. Ao contrário de seu antecessor Rodrigo Duterte, que frequentemente saía do roteiro em um fluxo de consciência e ameaçava matar pessoas, Marcos Júnior se ateve a um discurso preparado, metódico e pesado em números. Depois de herdar uma economia devastada pelos confinamentos da Covid-19 e a inflação, o novo presidente expressou um otimismo cauteloso em relação ao futuro. Marcos Júnior, que é filho e homônimo do falecido ditador do país, falou por 74 minutos se concentrando na economia, energia limpa, agricultura e em ajudar os filipinos pobres.
Ele prometeu reduzir em mais da metade a taxa de pobreza até o final de seu mandato e oferecer alívio financeiro a muitos agricultores, incluindo o perdão de dívidas. Horas antes do discurso, manifestantes marcharam pacificamente ao longo de uma grande avenida para se opor à sua vitória e criticar suas primeiras semanas no cargo. A Tunísia realizou um referendo nesta segunda-feira sobre a nova Constituição do país e o resultado pode manter ou reprovar os plenos poderes autoconcedidos pelo presidente do país, Kais Saied. Há um ano ele dissolveu o parlamento e se dotou de plenos poderes. Os 11 mil colégios eleitorais funcionam das 5 da manhã às 9 da noite no horário local para receber os 9.200.000 eleitores registrados. O projeto de nova Constituição estabelece um regime ultrapresidencial em ruptura com o sistema mais parlamentarista estabelecido em 2014, após o triunfo da Revolução dos Cravos, a qual Saied atribui à crise que a Tunísia vive. O país de 12 milhões de habitantes vive uma profunda crise política há um ano, depois que o presidente eleito por grande maioria em 2019 assumiu plenos poderes em 25 de julho de 2021. A oposição considera o ato como um golpe de Estado e pediu o boicote ao referendo. Analistas estimam que o estabelecimento de um regime ultrapresidencial romperia com o sistema parlamentarista criado após a queda do ditador Ben Ali em 2011 e que fez da Tunísia a única democracia a emergir das revoltas da chamada Primavera Árabe. Após o referendo, o principal problema do país será a economia em crise, com uma taxa de desemprego descontrolada de 40% entre os jovens, inflação crescente devido à guerra na Ucrânia e 4 milhões de pessoas vivendo na pobreza. O presidente Jair Bolsonaro lançou no Rio de Janeiro a candidatura à reeleição. E o lançamento foi durante a convenção do Partido Liberal no Maracanãzinho. Desde cedo, apoiadores circulavam no entorno do ginásio, a maioria vestindo verde e amarelo. Significa torcer pelo futuro do país, né? Para que não vire uma futura Venezuela ou Cuba, entendeu? A gente tem esperança de que a esquerda não entre mais, nunca mais, esquerda nunca mais. Como a gente trabalha na rua, a gente está vendo um apoio muito grande do povo brasileiro que quer sim o Bolsonaro. Ele tem acertado em todas as circunstâncias, em todas as situações, melhor presidente que nós já tivemos até hoje. De acordo com os organizadores, 12 mil pessoas acompanharam o discurso e muita gente ainda ficou do lado de fora. Isso está cheio porque está tendo fila lá fora. Se você for lá fora ver agora, tem multidões fazendo círculo em volta do Maracanãzinho, no Maracanã, querendo entrar. E vão entrar, não está vazio, está apenas começando. O presidente, em seu discurso, fez um apelo aos que estavam presentes. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Aconteceu de novo, para quem quisesse ver e tirar qualquer dúvida. O que dizer do comportamento em massa de apoiadores do atual governo no evento de lançamento oficial da candidatura do presidente à reeleição? Maracanãzinho lotado, talvez mais pessoas que na época dos antigos festivais de música. Lembra? E no sábado, na capital do Espírito Santo, Vitória, uma motociata que reuniu multidões de verde e amarelo. As cores da bandeira são e sempre foram símbolo do patriotismo. E pisar nela, em público, como fez a cantora Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, em incitação ao ódio e desprezo, é um ato criminoso previsto em lei e praticado por quem está alienada do que acontece no nosso cotidiano, porque não busca a verdade,
sobre o que tem feito a equipe econômica. Pessoas como ela são vítimas da desinformação prestada por alguns veículos de comunicação brasileiros. E aos que dizem que a equipe do governo está conduzindo o país ao caos, vejamos os números divulgados no final da semana passada pelo ministro Paulo Guedes em pessoa. A arrecadação federal no mês de junho foi de 181 bilhões de reais, um recorde da série histórica desde 1995, bem acima da inflação e do IPCA, ou seja, 17,96% acima da arrecadação do ano passado. Os índices surpreenderam os analistas e até mesmo a Receita Federal e confirmam um ritmo de crescimento sustentável. E o que mais contribuiu para essa arrecadação foi o lucro das empresas, que foi bem acima do que estava previsto em 2021. Isso mesmo, as empresas voltaram a ter lucro e o PIB brasileiro já está acima de 2% de crescimento, enquanto lá na Europa e nos Estados Unidos a previsão é para índices negativos, -1% e podendo chegar a -2%. Enquanto o mundo verdadeiramente afunda, o Brasil, na realidade, sobe, apesar dos insistentes obstáculos que já conhecemos bem. Vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta bola, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O chefe da diplomacia russa procurou tranquilizar o Egito sobre o futuro das exportações de grãos. O chanceler Sergei Lavrov está no Cairo, onde se encontrou com o colega egípcio Sameh Shoukry. Мы подтвердили приверженность российских экспортеров зерновой продукции выполнению всех взятых на себя обязательств. Эту линию подтвердил также и президент Путин, когда он недавно разговаривал по телефону с президентом Египта. O acordo assinado na sexta-feira com a participação da ONU e Turquia prevê a criação no Mar Negro de corredores seguros para a circulação de navios mercantes, que a Ucrânia e a Rússia prometeram não atacar. Este foi o primeiro grande pacto selado entre Kiev e Moscou desde o início da invasão russa. У нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас, потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя. No sábado, autoridades ucranianas acusaram a Rússia de atacar o porto de Odessa, estratégico para o escoamento de grãos e incluído no acordo entre as partes. Neste domingo, Moscou afirmou que a investida destruiu um navio militar ucraniano ancorado no porto e caixas de mísseis antinavio entregues pelos Estados Unidos ao governo de Kiev. O ataque coloca em risco o acordo histórico assinado após meses de negociação e que poderia aliviar a crise alimentar mundial. E a Ucrânia espera retomar as exportações de grãos no porto de Odessa ainda esta semana, apesar do ataque russo registrado no último sábado. Isso apesar do bombardeio russo no fim de semana contra o porto de Odessa, vital para o embarque de grãos.
Ми очікуємо, що запрацюємо в найближчі дні. Ми очікуємо створення координаційного центру в Стамбулі в найближчі дні цього тижня. І ми готуємо, відповідно, все, що залежить від нас, ми готуємо, щоб ми були готові для старту цього тижня. Segundo o ministro, o principal obstáculo para a retomada das exportações é o risco de bombardeios russos, como registrado no sábado. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o alvo do bombardeio não foi o porto, e sim um navio militar ucraniano e um depósito de munição. As autoridades japonesas pediram a dezenas de pessoas que saíssem de suas casas devido à erupção de um vulcão no sudoeste do país. A medida veio depois que a agência meteorológica declarou o alerta máximo. Imagens da televisão mostram lava e fumaça após a explosão do vulcão Sakurajima, na província de Kagoshima. O vulcão, que exala fumaça e cinzas regularmente, é uma das maiores atrações turísticas do país. Segundo a agência, a explosão deste domingo lançou cinzas a cerca de 2,5 km da cratera, subindo o alerta para o nível 5, o máximo, pedindo aos moradores das cidades de Arimura e Furusato a deixarem o local. Antes da erupção, o sinal de alerta estava no nível 3, o que proíbe o acesso à montanha. De acordo com autoridades de Kagoshima, restam 77 moradores nas duas cidades. O canal público NHK informou que não houve danos até agora. Autoridades filipinas detiveram o suposto responsável pelo tiroteio em uma universidade em Manila, capital do país. Um incidente que matou 3 pessoas aconteceu quando estudantes de direito e familiares chegaram ao local para uma cerimônia de formatura. Entre as 3 mortes confirmadas está Rose Furigai, ex-prefeita da província de Basilan, mãe de uma graduanda, no que parece ser um assassinato. A informação foi confirmada pela prefeitura local, que divulgou a morte de um assistente da política e de um segurança da universidade. O suposto assassino fugiu do local do crime, mas foi preso na sequência. As forças de segurança recuperaram 2 pistolas e um silenciador supostamente usados pelo suspeito, que identificaram como Chao Chiao Yumol. Autoridades também relataram que ele tinha um longo histórico de disputas legais com Furigai. Yumol estava livre sob fiança, sob acusação de difamação na internet. Ao ser apresentado pela polícia à imprensa, o homem aproveitou para acusar Furigai de tráfico de drogas e denunciar que sua família havia ordenado 3 ataques contra ele. Autoridades israelenses demoliram um prédio residencial em Jerusalém Oriental, anexada, deixando 35 pessoas desabrigadas. E, segundo as autoridades israelenses, a demolição do edifício de 3 andares no bairro de Silwan foi realizada porque os proprietários não tinham as licenças necessárias. Israel destrói regularmente casas construídas por palestinos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada se elas não tiverem as licenças de construção. O problema, de acordo com um estudo da ONU, é que essas licenças são praticamente impossíveis de obter, e o resultado é uma escassez crônica de moradias. Faris Rajab, de 35 anos, que morava no prédio, disse que a família fez um grande esforço e pagou mais de $100 mil em multas e taxas para resolver a questão nos tribunais. O edifício incluía 5 apartamentos e abrigava 35 membros da família de Rajab. A região onde estava o prédio é adjacente à cidade velha de Jerusalém e é o local de uma campanha de grupos de colonos judeus para expandir a presença israelense por lá. Os palestinos denunciaram o influxo de colonos, acusando-os de tentar expulsá-los do bairro. A Cruz Vermelha Palestina disse que 5 palestinos, incluindo um jornalista, foram espancados pela polícia no local da demolição, acrescentando que um foi hospitalizado. Quase 40 imóveis foram demolidos em Jerusalém Oriental este ano, deslocando cerca de 100 pessoas, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanos. Alguns proprietários preferem demolir suas próprias casas para evitar a cobrança do governo pela demolição pelas equipes da cidade. Israel ocupou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental na Guerra dos 6 Dias de 1967. Mais tarde, anexou Jerusalém Oriental em um movimento nunca reconhecido pela maioria da comunidade internacional.
Emmanuel Macron recebeu importantes organizadores dos Jogos Olímpicos nesta segunda-feira. E a confusão na final da Liga dos Campeões gerou preocupação sobre a capacidade da França de organizar o evento. Macron quer dar prioridade no mandato aos Jogos, que vão acontecer entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024. Enquanto houve quem interpretasse a reunião como uma tentativa do governo de retomar o controle da organização, outras pessoas lamentaram que o encontro não seja mais do que um balanço. Desde os incidentes na final da Liga dos Campeões, no final de maio, foram levantados questionamentos internos e externos sobre a capacidade da França de proteger um evento dessa magnitude. E agora mais um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já! A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. As altas temperaturas e o tempo seco favorecem a expansão dos incêndios florestais. As chamas já consumiram mais de 6 mil hectares de mata nos Estados Unidos. Consideradas explosivas pelas autoridades, as chamas destruíram veículos e casas no caminho, enquanto equipes de emergência trabalham para proteger edifícios ameaçados pelo avançar do fogo. Mais de 2 mil bombeiros, com a ajuda de 17 helicópteros, foram destacados para combater o incêndio, declarado na quinta-feira perto do Parque Nacional de Yosemite. Mais de 6.300 hectares foram destruídos desde a semana passada e mais de 10 casas foram destruídas. Temperaturas superiores a 37 graus Celsius podem ser registradas nos próximos dias em partes dos Estados Unidos. Enquanto isso, uma onda de calor tem causado altas temperaturas no nordeste dos Estados Unidos, afetando grandes cidades como Boston, Filadélfia e Washington. Milhões de pessoas ficaram em casa nesta segunda-feira para evitar o calor na China. O país passa por uma severa onda de altas temperaturas, principalmente no sudeste e noroeste do país. Várias ondas de calor foram registradas neste ano, como a que a Europa passou na última semana. Para especialistas, a multiplicação desses fenômenos é consequência direta das mudanças climáticas e a China não é exceção. Recentemente, a cidade de Xangai alcançou o recorde de temperatura em 149 anos, com quase 41 graus Celsius. No fim de semana, as províncias de Zhejiang e Fujian também tiveram termômetros acima de 40 graus Celsius. Autoridades de saúde orientaram que os moradores das áreas em alerta vermelho, principalmente no sudeste e noroeste do país, devem abandonar todas as atividades externas e reforçaram os pedidos por atenção à prevenção de incêndios. Para se refrescar, centenas de chineses correram no domingo para a praia de Xiamen, na província de Fujian. A onda de calor pressiona o sistema elétrico chinês, já que tanto os moradores quanto as empresas aumentaram o consumo de ar-condicionado. As maiores centrais elétricas do país bateram recorde da capacidade em meados de julho, de acordo com a publicação especializada em energia SXCO. Um ano após uma lei considerada discriminatória pela União Europeia entrar em vigor na Turquia, as ruas da capital Budapeste foram palco de uma manifestação pelos direitos LGBTQIAP+. Na Alemanha, milhares de pessoas se reuniram em um ato semelhante. Entre as bandeiras e faixas com as cores do arco-íris, os manifestantes condenaram a lei que entrou em vigor um ano atrás,
que proíbe a representação ou promoção da homossexualidade, resignação de gênero ou mudança de sexo entre menores. Eu vim porque aqui tem exatamente as pessoas que eu sinto falta no cotidiano, porque elas são livres e eu posso ser quem eu quero ser. E é uma boa sensação estar junto com pessoas que se comportam como realmente são. Eu não pertenço à comunidade LGBTQ, mas estou cercado por muitas pessoas que fazem parte e não acho que eles merecem o tratamento que recebem do governo. A legislação provocou uma onda de indignação na Europa e, depois da sua adoção, a Comissão Europeia lançou um processo de infração contra a Hungria, antes de encaminhar o assunto ao Tribunal de Justiça do bloco em meados de julho. Entretanto, o primeiro-ministro nacionalista e ultraconservador Viktor Orbán, cujo país está na mira de Bruxelas por minar o Estado de Direito, insiste que a lei não é homofóbica e visa proteger os direitos das crianças. Na Alemanha, dezenas de milhares de pessoas participam da Marcha do Orgulho de Berlim. Em um clima festivo, os participantes caminharam a tarde toda em direção do Portão de Brandemburgo, sob o slogan Unidos no Amor, contra o ódio, a guerra e a discriminação. A polícia divulgou inicialmente um total de 150 mil participantes. Os organizadores registraram 500 mil manifestantes. A China lançou o segundo dos 3 módulos da estação espacial que está construindo. É uma etapa crucial para a conclusão do ambicioso projeto. O módulo, chamado Wentian, pesando cerca de 20 toneladas e sem um astronauta a bordo, foi impulsionado por um foguete a partir de um centro de lançamento na ilha chinesa de Hainan. Centenas de pessoas foram às praias ao redor para tirar fotos do foguete subindo ao céu em meio a uma nuvem de fumaça branca. Com cerca de 18 metros de comprimento e 4,2 metros de diâmetro, o módulo laboratorial vai ser acoplado ao primeiro da estação, que já está em órbita desde abril de 2021. A operação é um desafio para a tripulação, pois exige várias manobras de alta precisão, algumas delas por meio de um braço robótico. A expectativa é que a Estação Espacial Tiangong, ou Palácio Celestial em português, esteja totalmente operacional até o final do ano. A China foi forçada a construir sua própria estação após a recusa dos Estados Unidos em permitir que ela participasse da Estação Espacial Internacional. O gigante asiático vem investindo bilhões de dólares em seu programa espacial há várias décadas. Freia, uma morsa de 600 quilos que viaja por mares europeus há meses, resolveu passar o verão no Flor de Oslo, na Noruega. O animal causou um verdadeiro alvoroço na região, principalmente por danificar ou até mesmo naufragar embarcações de pesca e de passeio. Um visitante sem bons modos por onde passa. Freia, uma morsa fêmea que já se divertiu pelo Reino Unido, Holanda, Suécia e Dinamarca, resolveu passar o verão europeu no fiord de Oslo, na Noruega. Com quase 600 quilos, o animal chama muita atenção, mas o tamanho e o jeito nada delicado de Freia danificam barcos de pescadores e de passeio. É que Freia gosta de tirar longas sonecas nas embarcações. Uma morsa pode dormir até 20 horas por dia. A presença da visitante despertou a curiosidade da população e chamou a atenção da imprensa. Som du inne på, så har vi jo vært her i helga og gjort observasjoner. Det som vi observerer, det at Freia har det bra. Hun tar til seg føde, hun hviler og har en relativt bra kondisjon sånn fysisk utifra hva vi ser det. Depois de considerar a possibilidade de transferir Freia ou mesmo sacrificá-la caso representasse um perigo para a população, as autoridades norueguesas decidiram deixar a natureza seguir seu curso. Mas os especialistas ressaltam a necessidade de manter distância de Freia, que pode não ser tão pacífica quanto parece. A Disney anunciou uma nova saga de filmes de super-heróis da Marvel, com 2 novos títulos de Vingadores
no final de semana na Comic Con e deu aos fãs um primeiro trailer de sua sequência de Pantera Negra. Os fãs podem esperar mais 2 filmes dos Vingadores. O anúncio foi feito neste final de semana pela Disney, que ainda revelou o primeiro trailer de sua sequência de Pantera Negra, outro título de sucesso. As produções da Marvel dominaram as bilheterias do mundo nos últimos anos. Vingadores: O Ultimato, lançado em 2019, se tornou rapidamente o filme de maior bilheteria da história, arrecadando mais de 2,790 bilhões. Vingadores: A Dinastia Kang e Vingadores: Guerras Secretas vão chegar aos cinemas em 2025. Os filmes vão seguir os passos de Vingadores: O Ultimato, que criou uma agitação na mídia sem precedentes ao reunir as intrigas apresentadas nos filmes anteriores da Marvel. Os 2 novos títulos vão concluir a próxima saga de mais de uma dúzia de filmes e programas de televisão interconectados no universo cinematográfico Marvel. A recente franquia da Marvel explora o conceito do multiverso, popularizado em desenhos de super-heróis, nos quais coexistem universos infinitos e versões infinitas de cada herói e vilão. A apresentação encerrou o dia mais importante do evento de cultura popular da Comic Con com o trailer da sequência de Pantera Negra, que tem estreia prevista para 11 de novembro. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias, mas daqui a pouco tem mais. Um forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.